Eu falei. Oi, bom dia. Oi, bom dia, bom dia. Buenos dias. Olá. Achou melhor? Liga a luz pra mim. Não é? Eu já vou passar. Não, professor. Passou o quê? Vocês estão ouvindo agora? Estou. Sim, Ah, tá. Sim. Depois E eu aí, vou como falar. é que vocês estão? tô bem. Bem, Você tá bem? Espera só um momentinho. Vou pegar o livro de vocês. Qual livro, prof? Grade 3. Qual? Unidade 3. Professor. Professor, Oi. ontem você deu a tarefa de que livro? No livro da unidade 3. Ah, é que lá apareceu a unidade 4, vamos ver assim. Unidade 4? Não, é o do texto científico. Tá bom? Tá, unidade 3. Beleza. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje, dia 31, né? Último dia do mês. Espero que todos estejam muito bem. Vocês passaram de férias, né? 2 semaninhas. Descansaram bastante? sim. Sim? E as provas do segundo bimestre? Foi tudo tranquilo? Hã? Fizeram as provas, né? Já tô aqui com elas também. É? Só falta corrigir agora. Por essa. Gente, hoje a gente então vai bater um papo sobre uma nova tipologia. Tá bom? Vou pedir que vocês peguem o livro aí. Acho importante. E comigo. A gente pode iniciar, então. O Qual professor deu uma livro? atrasadinha Qual também livro por que é? conta da internet, tá? Mas Qual livro que é? é o livro da unidade 3, gente. Mas de qual? Língua portuguesa? Aham. Que página, prof? Primeira página, gente. Então, ó, o que eu vou fazer com vocês? Hoje eu vou fazer um exercício de identificação do gênero, beleza? Bom, vocês assistiram a aula ontem, eu já postei, né? Quem já assistiu já sabe um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Mas, basicamente, galera, antes das férias, antes da gente retomar, né, a gente viu alguns conceitos já um tanto quanto complexo, né? Já disse para vocês que a gente viu, então, conceitos como gênero textual, né? O que é uma tipologia textual, o que é um gênero textual, certo? As meta-regras textuais, tudo isso vocês já têm, né, de cor e salto alto. Então, vocês já precisam ter essas noções na cabeça de vocês. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai ver, né, pela primeira vez, uma mesma tipologia. Porém, a gente precisa identificar a sua importância e a sua estrutura, que é diferente da notícia. A notícia que a gente viu no bimestre passado, correto? Vocês se lembram da estrutura da notícia, galera? Quem consegue me falar um pouquinho sobre a notícia agora, para a gente só retomar um pouquinho? É assim, né? Título Isso. auxiliar, lead e desenvolvimento. E tem o Isso, Alice, subtítulo muito também. bem. Também tem o subtítulo, né? Ela falou, né? Título auxiliar é uma espécie de subtítulo. Beleza? Muito bem, Alice. É isso aí mesmo, tá? Então, a gente tem o título principal, que também é chamado de manchete, né? A gente tem, então, o título auxiliar. A gente tem o lead. No lead, a gente responde, a gente tem que responder de forma objetiva algumas coisinhas, certo? Professor, Quais são essas perguntas que a gente tem que responder no lead? Quem se lembra? onde, quando, por E quem? e Onde, quando? Quem? Estão quando, certas. quem Quem? e por quê? E por Por quê? que não? Porque Não? é uma... Você? O quê? Isso. Então a Ah. gente vai responder essas 4 perguntinhas. Ó. A gente precisa ter isso na cabeça, porque essas perguntinhas, elas são a base, tá, da tipologia informativa. Então a gente vai responder o quê, quem, quando e onde. Beleza, galera? Essas são as perguntinhas que a gente sempre responderá, tá? Quando a gente falar de tipologia informativa. Outra coisa que eu quero retomar com vocês, então, antes da gente partir para esse texto científico, tá? É
é um pouquinho também do objetivo da notícia. Qual que era o objetivo maior da notícia, galera? Que eu falava para vocês. Que a gente viu, que a gente já, né, tem isso na cabeça. Pode repetir a pergunta que travou pra mim. Qual que é o principal objetivo da notícia? É, Prof, não nossa, é, posso uma não pergunta? é tipo, Calma aí. não é expor uma, Expor? esqueci, amnésia. Vamos lá, gente. Qual que é o principal objetivo? Ó, vou fazer uma outra pergunta, então. Qual que é o principal objetivo, né, da informação, da tipologia informativa? Quando você escreve um texto informativo, o que você busca levar ao seu leitor? Fornecer e transmitir Informações. informações confiáveis ao meu leitor. Isso, informações confiáveis. Essa palavra é importante, certo? Muito bem. Então, veja só. Por que elas têm que ser confiáveis, galera? Porque Pra Na não opinião ser de fake vocês. pra não Para não Pra- se caracterizarem como fake news, certo? É. Qual que é o problema, né? Qual que é o maior problema das fake news? Por que a gente não pode fazer isso? Porque ela não tá expondo a verdade pra pessoa, não tá expondo Sim, o, e a pessoa vai então seguir, né, essa o que é verdade, essa notícia como se fosse uma verdade. Então imagine o impacto disso na sociedade, né, galera? Imagine que você esteja falando de um assunto mais importante. Hoje a gente está vivendo, por exemplo, uma pandemia, correto? E meio a essa pandemia, muitas pessoas estão recebendo o auxílio emergencial. Vocês têm essa noção? Aqueles R$ 600 que o governo está dando? Né? Então, imagine que vocês, enquanto escritores de um jornal importante, né, vão lá e escrevam uma notícia sobre o auxílio emergencial, que esse auxílio emergencial não vai mais existir, né, do dia para a noite. Como vocês acham que a sociedade vai reagir a isso? Né, de forma muito, muito equivocada, correto? Vocês concordam? Então, veja. A tipologia informativa, ela tem, né, um objetivo, um impacto muito forte na sociedade. Talvez mais forte do que as outras tipologias. Dito isso, galera, o que a gente vai fazer hoje? Na videoaula de ontem, né, o professor postou e a gente leu um pouquinho sobre o texto científico e também o gênero reportagem. Ó, vou fazer uma perguntinha, né, pré-leitura aqui com vocês. Eu quero perguntar o que vocês acham, né, que a gente vai encontrar diferente numa reportagem e numa notícia. Quais são os aspectos que podem ter diferentes nesses dois gêneros? Quando a gente entrevista alguém, o que a gente faz, galera? Perguntas? Perguntas. Beleza. Mas a gente faz quaisquer perguntas, Alice? Que tipo de perguntas a gente tem que fazer? Perguntas que aquela pessoa sabe responder relacionadas àquele assunto que está falando? Isso. Então, veja só. A gente tem que fazer perguntas estratégicas sobre o tema, né, de modo a colher informações, também de forma estratégica, para complementar o meu texto. A gente precisa anotar um pouquinho isso, porque são dois gêneros que nós vamos ver, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se inscrevam lá, ó, reportagem, características da reportagem, beleza, galera? É pra anotar o que você vai falar? Isso, vamos anotar agora, tá? Calma aí. Onde que eu anoto, prof? No caderno? Isso, no caderno, gente. Ai, que droga, não peguei o caderno, já volto, prof. Foi na outra pizzaria, tá bom? Tem bobina de impressora fiscal aí? Não. Quero a Gente, ó, térmica, então que é vamos lá. uma- A gente anota agora, tá? Características da reportagem. 30 ou 40. Fiz uma pergunta para vocês. Ó, não, relaxa, não vou falar ainda. Mas, olha, a gente fez, Aí um né, saco de uma pergunta. Eu perguntei para vocês quais seriam receita básica, as diferenças, então, entre o gênero notícia, que a gente já viu, já estudou, certo? Vocês já produziram, e o gênero reportagem, tá? A Alice, por exemplo, falou que uma das diferenças, tá, galera? Uma das coisas que a gente tem de diferente é o fato da gente fazer perguntas,
né, de modo a colher informações do nosso leitor. Então vamos anotar essa primeira, né, esse primeiro aspecto da reportagem. Vamos lá então, ó. Entrega certo Como que lá, a gente tá? pode Ó. anotar isso? Gente, tem microfone aberto, tá dando interferência. Quem tiver com o microfone aberto, por gentileza, tá bom? Tá. Ó, então bora lá, tá? Primeiro aspecto da notícia. Podemos anotar assim. Faremos perguntas de forma estratégica Então, faremos perguntas de forma estratégica, de modo a colher De modo. informações relacionadas ao tema Como que tá até agora, gente? Repete para mim quem anotou aí. Faremos perguntas de forma estratégica, de modo a colher informações relacionadas ao tema. Beleza, faremos perguntas de forma estratégica, de modo a colher informações relacionadas ao tema central do meu texto. O tema. Gente, quando a gente anota essas coisas, que são complexas, esses temas importantes que a gente vai falar, a primeira coisa que eu peço para vocês é vocês me expliquem isso, beleza? Então vamos lá. Ó, quem pode me explicar o que é isso que a gente anotou? Né? Com as suas palavras, do seu jeito, dando exemplos. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho essa frase tão complexa. Então, pode ser parecido de reportagem. Quando você vai fazer uma reportagem para alguma pessoa, você vai fazer uma pergunta estratégica, ou seja, ela pensou antes dessa pergunta e ela vai tentar fazer essa pergunta o mais simples possível para que a outra pessoa que está sendo reportada responder. No e-mail, esse... Beleza, ó, isso é interessante. Então veja só, imagine que a gente for, né? Gente, microfones abertos. Toma cuidado que tá dando interferência, João, tá? Aí quando você for falar, você liga, mas se não for falar nada, daí dá interferência na fala do professor, beleza? Gente, usa o chat também só para mandar perguntas, tá? O professor não gosta de desativar as coisas porque acha um pouquinho chato, tá? Então, mandem o chat também só para perguntas ou anotações, o que o professor for falando, vocês podem colocar lá, fica mais fácil, beleza? Bom, Pode xarope responde. bode xarope. Então, veja só, gente. A gente precisa pensar, então, né, que de forma estratégica nas questões que a gente vai formular. Dessa forma, tá? Se a gente vai fazer pergunta, a gente precisa, antes de tudo, né, esse segundo item que a gente vai anotar é formular questões, correto? Então, pode anotar isso também. Nós formularemos questões. Gente, aqui eu quero falar um pouquinho com vocês, tá? Do papel do autor, mas não só, olha só como o autor, tá? Ele não está relacionado somente ao seu texto. Veja só, a gente diz que isso é uma relação entre autor, texto e discurso. Por que discurso? A gente até já comentou um pouquinho em algumas outras aulas, mas isso é muito, muito complexo. Veja só, o cara que escreve para um jornal, né, ou a pessoa, a mulher que escreve para um jornal, tá, importante, e ela vai fazer uma reportagem sobre algum tema muito importante. Por exemplo, a Covid-19, o coronavírus, correto? Vocês acham que ela simplesmente vai sentar, né, na cadeira e vai digitar ou escrever o texto? Não, né? Assim como a gente já viu, ela precisa, antes de tudo, antes de escrever, formular questões, entrevistar, falar com pessoas, né, conseguir pessoas para entrevistar, conseguir fontes confiáveis. Tudo isso que ela faz, a gente diz que não está relacionado diretamente ao texto, mas está relacionado, então, ao discurso. É por isso que o discurso, gente, tá? Discurso e texto caminham lado a lado. Discurso é tudo isso, tá? São os aspectos
que a gente utiliza extratextuais para compor o nosso texto. Ficou muito complexo? Vocês entenderam? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então, beleza. É só pensar, gente. Imagine que vocês são, né, autores de um jornal importante, realizando um tema importante. Vocês simplesmente não vão sentar e escrever como a gente faz nas aulas de produção de texto. Aliás, gente, nas aulas de produção de texto, se a gente tivesse assim, no modo presencial, as coisas seriam bem mais dinâmicas. Mas elas não deixarão de ser, tá? Então, como a gente vai praticar um pouquinho da reportagem, vocês farão também essa dinâmica, tá? No final da aula eu explico. Nossa aula acaba 9h30, 10h10, né, gente? Então, um pouquinho antes de acabar, eu explico a dinâmica para vocês. Mas vejam só. Então, se a gente tem esses dois aspectos, né, fazer perguntas de forma a colher de forma estratégica, de modo a colher, né, informações sobre o nosso tema central, nós formularemos questões. O que mais, gente, que vocês acham que a gente precisa, tá, para fazer uma reportagem, antes da gente ir para o texto? Fontes. Fontes, muito bem, gente. Isso foi essencial. Então, a gente precisa de fontes. Como que a gente pode, vamos só melhorar um pouquinho, tá, esse item. Como que a gente pode, né, encontrar essas fontes, Joaquim? Por exemplo, né, eu falei aqui, caso vocês fossem, olha, gente, isso é na reportagem, tá? Na reportagem, em geral, a gente entrevista outras pessoas, né, que tenham mais noção sobre o assunto do que a gente. Vocês concordam? Por exemplo, no livro de vocês, vocês vão se deparar com um texto sobre o buraco negro. Nesse texto sobre o buraco negro, quem está sendo entrevistado? Leia para mim o primeiro parágrafo. Alguém, por gentileza. Primeiro parágrafo? Quem está sendo entrevistado nessa reportagem? Tá. Mais de 100 anos após Albert Einstein ter lançado sua teoria da relatividade espacial, a humanidade finalmente foi capaz de registrar a primeira imagem de um buraco negro. Capturada pela iniciativa Event Horizon Telescope, EHT, e divulgada nesta quarta, 10 de abril de 2019, a figura é resultado de um esforço coletivo que mobilizou satélites em diferentes partes do planeta Terra. Beleza. A gente identifica, então, quem está sendo entrevistado nesse primeiro parágrafo que você leu? Não dá pra saber. Então, leia um pouquinho mais até a gente encontrar o nome do sujeito. Para entender melhor o que o feito significa no meio científico e por que eles foi realizado agora, o Estado conversou com Rodrigo Nemen, professor de astrofísica da Universidade de São Paulo. Confira abaixo. Muito bem, Guilherme. Então, veja só. Quem foi entrevistado? Diga para mim. Rodrigo Um professor de astrofísica. Um professor de astrofísica. Vocês acham, na opinião de vocês, tá, que um professor de astrofísica entende sobre o buraco negro? Sim. Sim, bastante, né? Ele estuda isso. Então, galera, como vocês acham, agora, uma pergunta mais social, tá? Na posição de autor e discurso, que a gente já falou. Como que vocês acham que esse jornal teve acesso ao professor? Né? Ele teve essa relação de ir lá entrevistar o professor de astrofísica. Como que isso pode ter acontecido, gente? Porque, igual você falou, a gente não pode só sentar e escrever, a gente tem que pesquisar, tem que procurar pessoas que entendem sobre o caso. Isso. Mas então você acha que foi feito um convite para o professor, Guilherme? Não, eu acho que eles foram assim, no lugar onde descobriram o buraco negro e... No espaço? Espaço? Eles foram até o espaço, lugar onde descobriram o buraco negro. Ai, gente, vocês são fogo, viu? Pode continuar, Gui.
acho que ele foi foi lá na iniciativa Event Horizon Telescope, eles foram lá. E Aham. acho que esse Rodrigo Nemen, ele trabalhava lá. Ele foi um dos ajudantes. Então eles escolheram ele para fazer a entrevista. Beleza. Olha só, gente, vamos fazer uma dinâmica rapidinho. A gente está nesse meio online, tá? Mas o professor não aguenta não fazer. Beleza? Quem quer participar? Posso escolher alguém? Ou alguém se... João Renato. João, vamos fazer o seguinte, cara. Você vai entrevistar a Alice, tá? Pode ser, Alice? Ó, João Renato, como que você, né, entrevistaria a Alice? Primeira coisa, cara, você não conhece a Alice. Vamos supor que você não conhece a Alice. Qual a primeira coisa que você tem que fazer para a Alice? Tá de microfone desligado, João. Prof. Alice Pilar, prof? Isso. Tá, o que ela seria? Primeira coisa. O que ela seria? Vamos por papéis, então. Ela seria uma professora renomada da Universidade Estadual de Maringá. Ela dá Tá. aula... Qual Professora área você dá aula, Alice? Hã? Vamos criar papéis fantasiosos de personagens. Que área você quer trabalhar nesse seu papel? O João vai te Matemática. entrevistar. Oi? Matemática. Matemática, João, vamos lá. Ó, você não conhece essa professora. Você trabalha num jornal, tá? Aleatório. Qual a primeira coisa que você tem que fazer para Alice? Eu sou um repórter do jornal, só. Você é um repórter de um jornal importante. Por favor, então. Olá, senhora Alice, tudo bem? Mas como assim? Você já foi até ela? Oi? Você foi Não, até ela? só tô dando lá. Ó, a primeira coisa que você vai fazer, tá? Cadê seu celular? Você precisa achar o contato da Alice. Vamos lá. Prof, meu celular quebrou. Então, cadê seu celular fantasioso? Você precisa achar o contato da Alice. Quem tem o contato da Alice? Pergunta. Ó, o Guilherme tem bastante relação com essas pessoas. Pergunta pra ele, cara. Liga pra ele. Alô? Alô? Guilherme? E Fala, aí, Guilherme. Alô, Guilherme. irmão? E aí, de boa? Meu parceiro, de tanto tempo atrás. Então, eu preciso que você me arrume um contato aí, né? Tá bom, vou te mandar aqui. Ué, e que contato é esse, cara? Calma aí, ó. Tem que Qual contato é esse? Qual contato é esse? Telepatia, prof, telepatia. Vocês estão vendo? É uma professora. Se chama Alice Pilar. Tem contato dela? Ok. Tenho contato. Não é qualquer professora, cara. É uma professora renomada da Universidade Estadual de Maringá da área de matemática. Você tem que dar informação. Vamos lá. É uma professora renomada das... Tá o que, professora? Da UEM, vai. Da Wayne. UEM de Maringá. Tá bom, eu tenho contato dela aqui. Ah, Qual é o passei. contato, Guilherme? Passa o número. Aí. 55. Fala assim, ó, vou passar pro WhatsApp então. Já ligo. Beleza, agora você tem o contato dela, João. Agora você tem o contato dela. Vamos lá, agora você vai ligar pra quem? Que isso? Qual Tá ligando pra cobrar pra mulher? Beleza. Alice, atende aí. Não, peraí. Oi, é da Globo? Paola? Da Globo? Vai, Alice. Atendeu? Alô? Alô? Quem é? É um repórter da Globo. Eu sou o repórter da Globo, João Pereira. Da Globo. Eu sou da Globo, uma Aham. e você se importa se amanhã eu for te fazer uma entrevista? Não, eu adoraria. Ok, tá bom. Amanhã a gente chega às 8h30. Coronavírus, faz entrevista online. A gente vai Onde que é? Na Globo? Da Globo. Tá. Gente, ó, E o coronavírus? tá excelente. É Tá bom. online. Deixa A eu gente vai falar agora, fazer ó. de máscara.
Veja só, gente, vocês viram quantos aspectos a gente passa até que se de fato entrevista alguém, certo? Então, ó, esses aspectos estão relacionados, tá, aos aspectos extratextuais, aos aspectos do discurso. Você precisa, antes de mais nada, ter fontes, assim como vocês me falaram, certo? Mas essas fontes, elas estão relacionadas também a um fator político. Isso é muito complexo? Por que político? O João teria falado com a Alice se ele não conhecesse o Guilherme? O João teria falado com a Alice, né, se ele não tivesse o contato dela? O que vocês acham, gente? Vocês acham que ele teria falado? Não teria falado, né? Outra coisa, João, a forma como você fala com a Alice está relacionada diretamente ao fato se ela vai aceitar ou não. A Alice é muito boazinha, né? Porque se fosse eu recebendo essa ligação, eu falaria, é trote, sai fora, cara. Entendeu? Eu não acreditaria que você era repórter, não. Você já chega falando, oi, e aí, não sei o que, você vai aceitar? Não, gente, não é assim. Então, quando você vai pedir pra alguém, Não é confiável, não. Olá, eu sou o João Renato, repórter da Globo. Gostaria de fazer uma entrevista sobre tal assunto, né? Sei que você é uma professora renomada de disciplina de matemática, né? Será que você aceitaria amanhã marcarmos um encontro para que você possa responder algumas perguntas? Outra coisa, existem pessoas, gente, que não aceitam dar entrevista de graça, tá? A gente não pode ser também bobinho de acreditar nisso. Então, muitas vezes, o jornal paga para entrevistar alguém, beleza? Vocês entendem isso? Essa relação? Eu iria Vamos aceitar anotar, na hora. tá? Eu ia ganhar Vamos dinheiro. Eu pagava pra me entrevistarem. Ó, seguinte, a Aparece gente na precisa Globo. anotar então. Terceiro aspecto da reportagem. Nós precisamos de fontes, tá? Ai, Então pode anotar aí. calma aí. Nós precisamos de fontes. Essas fontes estão relacionadas a um fator político. Calma aí. 3. Como que é? Nós precisamos de fontes. Essas fontes estão relacionadas a um fator político. Au, au. Beleza? Vocês entenderam isso? Conseguem explicar isso? Professor, Oi. essas fontes estão relacionadas a um valor político? Fator político. Ah, fator político. Isso, Obrigada. fator. Beleza? Gente, ó, vocês precisam explicar isso, tá? Então, caso vocês não entendam, pode perguntar, porque é assunto de prova também. Beleza? A gente tem pouquinho tempo de aula. A gente tem esses 3 aspectos que a gente anotou sobre a reportagem. Ainda existe mais um, tá? Então, veja só. A gente falou, né, sobre as formas de perguntas estratégicas, sobre formular questões, né, sobre também esse fator político, né, sobre a gente ter fontes, beleza? Quais outros aspectos ou qual outro aspecto vocês acham que nós ainda veremos, na opinião de vocês, certo? Então, por exemplo, o João foi lá para a Alice, né, e agora ele está frente a frente com ela, a entrevistando, beleza? O que vai acontecer agora, gente? O que a gente precisa na função de autores? O que está faltando? Perguntas. Perguntas. Além disso, gente, quando a gente vai fazer essas perguntas, vocês vão se lembrar de todas elas? Por exemplo, eu fui lá... Roteiro. Vamos supor que eu vou entrevistar Roteiro. a Laura agora. Ó, Laura, vou te entrevistar. Você é uma aluna muito importante, né? Vou fazer algumas perguntas para você. Fui lá para a Laura, fiz as perguntas para ela. Como é que você chegou na Laura? É verdade, né? Olha, tá vendo? O professor tá... De jatinho. Vamos supor que eu já pulei essa etapa, tá? Porque a gente tem pouco tempo de aula. Pulei essa etapa. Eu vou para a Laura e vou fazer uma entrevista com ela. Fiz as perguntas para ela, beleza? Fui embora. E fila, tá? Cheguei em casa, tomei um banho e dormi. Gente, eu não sei vocês, mas nem todo mundo tem memória de elefante. Memória que é uma memória feroz. Sabe aquela memória que você vai lembrar de tudo? Então, o que é importante você fazer na posição de autor numa reportagem? Diga para mim, galera. O que é importante? É importante você
Se você não ter essa memória feroz, é importante você fazer um roteiro, tipo, igual o Joaquim falou. Um Escrever roteiro, e além desse roteiro, é importante você registrar o que você, né, fez ali. Como que a gente pode registrar em tempos modernos? Existem diversas formas, mas como que a gente pode registrar uma entrevista, galera? Vídeo. A gente Um pode telefone, registrar. sei lá. Bloquinho de notas. Por exemplo, essa nossa aula vai ficar registrada, não vai? Como que a gente está Vai. registrando isso aqui? gravando. Gravando. Gravando, né? Outra coisa importante que a gente pode fazer para registrar: anotações, interpretações do que foi dito, correto? Mas para isso, gente, qual que é o problema disso? Veja só como está relacionado ao discurso também. Se a gente vai e registra, né, e fica utilizando essa entrevista por muito tempo, o que a gente vai receber na nossa casa, gente? Vai receber um belo de um processo, né? A Laura vai me processar, porque eu estou usando algo que ela falou para sempre, certo? Então, uma coisa que é importante na posição de autor, quando você vai entrevistar alguém, você vai fazer esse papel, é o quê, galera? É você fazer um contrato, beleza? Um contrato permitindo que você utilize, né, aquela fala, aquele texto da pessoa. Então, o João, né, quando fosse lá entrevistar a Alice, ele precisaria levar algo para a Alice assinar e provar que ela está permitindo, né, o uso daquelas informações. Vocês entendem isso? Entendi. Beleza? Então, quarto item da nossa reportagem, tá? É o registro. Beleza? O registro e o ato de confiabilidade. Pode anotar aí, gente. Prof, Oi. eu só não fiz tudo isso porque eu sou da Globo. Tá bom? Sou da Oi? Globo. Ah, e ser da Globo tem diferença? O ato do Não, quê, ele é da professor? Globo. Ato de confiabilidade, gente. Professor, é o quinto ato de com esse negócio aí? Ato de confiabilidade, o que que é, Alice? Você está perguntando? Ato de confiabilidade é esse contrato que você precisa assinar, correto? Então, você chega lá com o contrato, tal, você tem um ato de confiabilidade, porque você, no caso, seria entrevistada, você estaria, então, dando a sua confiança, né, para o João Renato poder colher informações, porque você vai falar, tá? Uhum. Esse é o quinto Galera. aspecto? É o quinto aspecto. Galera, então olha só, a gente diz que a gente tem 5 aspectos relacionados ao discurso, que são aspectos extratextuais da reportagem. Dito isso, já que a gente anotou tudo isso, eu quero perguntar para vocês agora. Existem diferenças entre a reportagem e a notícia? Sim. Sim. Uma dessas diferenças qual é? E a notícia, a reportagem é quando você vai reportar uma pessoa, quando você vai gravar ela. Uma notícia é quando você escreve. É um texto. A Alô? reportagem- Guilherme, vamos lá. Veja só, Guilherme, o que você falou Alô? está correto, em partes. Vamos pensar, né? Você consegue escrever uma notícia sentado na sua cadeira agora? Se você quisesse escrever uma notícia, você conseguiria? Não. Não. Vamos pensar, cara, uma coisa que você gosta. Você gosta de videogame? Naruto. Amo. Naruto. Então, Naruto. vamos supor que você vai escrever, gente, sobre algo que vocês gostam, tá? Então, no caso, o Guilherme vai escrever sobre videogame. Guilherme, você vai escrever sobre o impacto do videogame, né, na sociedade. Eu tenho que Você pesquisar consegue sobre escrever uma notícia sobre isso se você for no Google agora, pegar informações, colher informações do Google, sentado na sua cadeira, você consegue? Consegue. Dependendo do site, sim. Dependendo da fonte, né? Dependendo do site, sim. E a reportagem, você consegue agora, nesse exato momento? Não. Não. Então, qual é a diferença entre a reportagem e a notícia, gente? E uma notícia você pode fazer ela sentado agora, mas uma reportagem você tem que elaborar ela, pensar o que você vai falar, entrevistar pessoas que sabem sobre esse assunto. Então, gente, veja só. Beleza, em base é isso mesmo, mas a gente precisa fazer ciência, correto? Bora fazer ciência? Bora fazer de forma complexa? Então, a gente diz que uma das diferenças entre a reportagem e a notícia é que a reportagem, né,
ela possui aspectos extratextuais, características que vão além do texto, tá? Essas características que vão além do texto estão relacionadas ao quê? Ao discurso, que é algo que a gente já viu, correto? Ficou claro, gente? Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Além disso, gente, quais outras diferenças a gente pode encontrar entre a reportagem e a notícia? Certo? A notícia, ela tem manchete. Mas a reportagem também tem, né? No caso, se você for escrever ela, não tem? Tem. Tem um título principal. Professor, Oi? a reportagem tem lead também? Tem. Vocês viram como que o lead da reportagem ele é diferente, gente? Vocês assistiram a videoaula de ontem? Eu ainda Aham. não assisti hoje. No lead, a gente tem que responder aquelas 4 perguntinhas, não tem? O que, quem, quando e onde, correto? Sim. Porém, o lead da reportagem, ele vem logo embaixo do título principal, né? Essa é uma diferença também. E ele vem logo embaixo do título principal e ele vem de forma bem sintética, bem objetiva, né? A gente diz que quando a gente é objetivo, a gente vai direto ao ponto. Então, vocês entendem isso? Então, logo embaixo do título, a gente precisa responder aquelas 4 perguntinhas. O que, quem, quando e onde, tá? Ficou claro? Sim. Então, essa é uma outra diferença. Mas ainda, galera, de forma bem rápida, ó, a gente falou, então, desses aspectos extratextuais, né, que a reportagem possui e a notícia não possui. Mas ainda existe uma outra coisa, gente. Olha só. Quem serão os nossos leitores? Vocês se pensaram nisso? Serão os mesmos leitores? Não. Não, né? Por que não? Porque talvez uma pessoa não goste do tema abordado? Lorenzo, não dá pra... Perfeito. Beatriz, quer falar? Não, é porque o Lorenzo tá perguntando se dá pra escutar ele. Ah, não dá, Lorenzo. O microfone tá desligado? Tá aberto, Lorenzo. Seu microfone Não. tá estragado, cara. Seu microfone tá desligado. Olha a cara do Lorenzo. Gente, para encerrar, a gente tem 3 minutinhos. Eu vou explicar a dinâmica que eu quero que vocês façam. Gente, alguém digita no chat pro Lorenzo por... Lorenzo, tá ouvindo, Lorenzo? Ó, vou explicar a dinâmica, cara. Tá? Ó, 3 minutinhos, então. Vou explicar o que vocês vão fazer. Gente, se a gente estivesse no meio presencial, que é o meio que a gente adora, né? Se abraça e tal. Se tudo tivesse normal, a gente estaria fazendo essas loucuras em meio à sala de aula, tá? Porém, como a gente não tá, eu vou pedir que vocês também cooperem com o professor e realizem assim mesmo, da mesma forma. O que eu pediria se a gente estivesse no meio presencial? Que vocês fizessem isso em duplas, tá? Porque eu acho que seria interessante de vocês melhorarem. Eu sei que tem dificuldades nesse meio virtual. Eu sei que vocês têm WhatsApp também, vocês se comunicam, mas é algo mais complexo, mais difícil de se fazer, correto? Então, ó, dito isso, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão assumir a posição de jornalistas importantes agora. Todos vocês são jornalistas importantes, tá bom? E vocês vão entrevistar alguém, tá? Qualquer pessoa da família de vocês, beleza? Sobre o que vocês vão entrevistar ela, tá? Ah, professor, não coloca tema chato. Então, eu quero que vocês me digam sobre o que vocês querem entrevistar. Vocês querem me entrevistar sobre profissões, né? Sobre a vida pessoal. O que vocês querem entrevistar? O que vocês acham que vai ser mais legal? Prof, a minha mãe é dona de uma pizzaria. Eu acho que eu vou perguntar sobre pizza. Ó, então beleza. Então fica combinado. Vocês vão entrevistar, tá? Essas pessoas, os pais de vocês, as pessoas da família de vocês, sobre a profissão que elas exercem. Quando vocês entrevistarem, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar, simplesmente colher essas informações, tá bom? Não precisa me enviar nem nada. É algo que a gente vai fazer na próxima aula, beleza? Prof, você viu que também Essa é a tá tarefa. acontecendo? Ó, a aula vai acabar, tá? Tchau, tchau, gente. Um beijão pra vocês. Fiquem bem, tá? Não se Se quiser esqueçam, fazer em dupla, entrevistem. pode? Oi? Se quiser fazer em dupla, pode? Pode, gente, pode sim. Mas Tá. colham informações e digam pro professor, tá bom? Pode Gente, ser o top de... Mas, Pode tipo, você ser pode o fazer top dupla, de jogo. tipo, alguma pessoa da sala, você pode fazer você entrevistando ela ou ela entrevistando você? pode sim, pode sim.